Se você gosta de psicopatologia ou tem interesse pelo assunto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vitor, eu sou médico psiquiatra e nós aqui na Promentes vamos lançar uma série de vídeos para falar sobre diferentes tópicos em relação à psicopatologia. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também gosta do assunto e nós nos vemos nos próximos vídeos para começar sobre introdução à psicopatologia e conceitos de normalidade. Vamos? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre psicopatologia e a ideia deste vídeo, desta aula, é fazer uma abordagem introdutória em relação aos aspectos gerais, componentes históricos e também alguns conceitos fundamentais para que a gente entenda como as manifestações psicopatológicas vão acontecer ao longo das funções psíquicas, como nós veremos adiante. O primeiro ponto é a gente entender justamente o que é a psicopatologia. Se a gente for olhar para a etimologia da palavra, nós vamos ver que psique se refere à alma, pathos a sofrimento ou doença e logos a estudo ou ciência. Assim a gente poderia entender a psicopatologia como estudo do sofrimento da alma. De uma forma não tão poética, de uma forma não tão romântica, nós definimos a psicopatologia como um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. Esse estudo ele vem acontecendo ao longo de décadas, ao longo de séculos, de uma forma muito heterogênea. Porém, cada vez mais a psicopatologia tem se esforçado, enquanto conhecimento científico, para ser um conhecimento de caráter sistemático, elucidativo e desmistificante em relação aos estigmas e dogmas que envolvem o adoecimento mental. Nesse sentido, é importante dizer que a psicopatologia ela é uma ciência autônoma. Ela não é simplesmente um ramo da neurologia, da psiquiatria ou da psicologia clínica. Ela vai sim influenciar essas áreas, mas também vai se alimentar de outros conhecimentos teóricos provenientes da história, da filosofia, de tal forma que ela vai servir como base para essa propedêutica no contexto prático da saúde mental, mas também vai se estender para outros ramos que vão além dessa interface com a prática clínica. O termo psicopatologia foi cunhado pela primeira vez por Jeremy Bentham em 1817. Porém, a psicopatologia só ganhou maior notoriedade anos depois, com a publicação de dois trabalhos, um em 1837 pelo francês Jean-Étienne Esquirol e o outro em 1845 pelo alemão Wilhelm Geisinger. Para alguns autores, esses dois são considerados os criadores da psicopatologia, entre aspas. Anos depois, coube ao alemão Hermann Ebbinghaus, em 1878, aproximar o conhecimento psicopatológico da época com a aplicação na prática, principalmente da psiquiatria aplicada ali na Alemanha. Quase 100 anos após, em 1913, Karl Jaspers, um indivíduo muito importante no estudo da psicopatologia, publica o seu livro Psicopatologia Geral e começa uma mudança na interpretação dos fenômenos e no desenvolvimento da anormalidade, uma transição entre a psicopatologia clássica e o início da era moderna na psicopatologia. Este caráter heterogêneo da psicopatologia ao longo do tempo permitiu que ela tivesse diversas faces, diferentes formas, perspectivas de olhar para esse adoecimento mental. De uma forma didática, nós vamos dividi-la em dois grandes grupos. Uma psicopatologia descritiva, que, como o próprio nome sugere, propõe principalmente a observação e a descrição dos fenômenos anormais, e uma psicopatologia explicativa ou dinâmica, no qual os mecanismos que envolvem esse adoecimento mental também vão ser maior estudados, maior elucidados. E dentro desse grupo nós temos algumas subdivisões. Nós temos, por exemplo, a psicopatologia biológica, no qual vai se dar um enfoque às alterações neuroquímicas, estruturais a nível de circuitaria neural, como possível mecanismo etiológico dessas condições. Uma psicopatologia de caráter psicoanalítico, psicodinâmico, no qual os desejos e os conflitos do inconsciente ganham destaque também nesse contexto de anormalidade. Uma psicopatologia sociocultural, aqui não só as questões internas do indivíduo, mas o contexto de vulnerabilidade social, outros fatores culturais também influenciando esse adoecimento. Uma psicopatologia de caráter comportamental, cognitivo e cognitivo-comportamental.
Então a tríade envolvendo pensamentos, comportamentos e emoções e sentimentos como um arcabouço central desse adoecimento. E uma psicopatologia existencial aqui, tão importante quanto as manifestações internas e as relações interpessoais, é justamente esse sentido da vida, esse senso de propósito do indivíduo para consigo mesmo e para com os outros, como elemento fundamental no desenvolvimento da anormalidade. Existem alguns outros subgrupos, outras perspectivas de olhar para esse adoecimento, mas essas são as principais faces, digamos assim, da psicopatologia. Um conceito importante, e este não é um tópico novo, na verdade já vem sido descrito por diferentes autores ao longo das últimas décadas, é que o objetivo da psicopatologia é estudar o ser humano como um todo, em toda a sua totalidade. Porém, ainda assim, muitas vezes nós não conseguimos reduzir toda a singularidade, as características individuais de cada pessoa dentro de conceitos psicopatológicos. Eles vão tentar abranger o máximo possível. Ainda assim, existem questões que vão para além do que a gente consegue relatar de uma forma ou de outra dentro da psicopatologia. Para que a gente entenda as manifestações psicopatológicas, a gente precisa entender como acontece a semiologia psicopatológica. Semiologia é o estudo da ciência dos signos. A semiologia, ela não se restringe somente à psicopatologia. Ela é aplicada em outras áreas da saúde, como na semiologia médica, mas também em outras áreas do conhecimento, semiologia musical, semiótica linguística e assim por diante. O estudo aqui ele vai se basear no signo. Mas o que é o signo? Imaginem que nós temos, no contexto geral, um objeto propriamente dito. Nesse caso, nós podemos estar falando também do ser humano e da mente humana. E esse objeto ele vai emitir um estímulo. Esse estímulo que ele vai ser percebido, por exemplo, num contexto de semiotécnica, onde nós temos uma pessoa e um examinador. Esses estímulos eles podem ser percebidos pelo examinador. E esse objeto que emite um estímulo dará origem então a um sinal. Quando esse sinal ele provém junto de significado, de significação, é o que nós chamamos de signo. Então a febre, por exemplo, é um sinal que traz um significado de uma possível origem infecciosa ou inflamatória para aquela manifestação. Um pensamento acelerado, por exemplo, também pode inferir um quadro de uma síndrome maníaca, por exemplo. E este signo é importante que vocês observem que ele vai ter, então, um significante, então um veículo, um objeto que vai dar, então, esse significado, esse conteúdo. E nessa relação significante e significado, nós podemos ter três grandes grupos de signo. O ícone é quando essa correlação ela é direta. Então, o desenho de uma casa, o significante, no caso o desenho, tem uma relação direta com o significado, a casa. Então, o desenho de uma casa é o ícone de uma casa. Já o índice ou indicador é quando essa relação ela indica uma relação de contiguidade. Então, a fumaça e o fogo, a nuvem e a chuva, por exemplo. Já o símbolo aqui se refere a uma relação que não é uma relação nem direta, nem uma relação de contiguidade, mas sim uma relação convencional e arbitrária. Então, entre um pensamento em relação antecipatório, excessivo, que gera angústia, e a denominação da palavra ansiedade, não existe uma relação direta, é algo arbitrário. Isso é importante porque as manifestações psicopatológicas elas vão ter um caráter duplo. Elas vão ter um componente enquanto símbolo, e aqui vai ser importante porque justamente essas denominações arbitrárias e convencionais elas podem variar principalmente em contextos culturais. Então, o que uma pessoa chama e denomina de ansiedade, se nós não estamos olhando com os rigores da psicopatologia, pode ser, na verdade, uma outra manifestação que uma outra pessoa entenda de outra forma. Então, alguns termos é importante que a gente tenha esse cuidado. Mas também eles vão ser um indicador, um índice, em relação a uma anormalidade no funcionamento psíquico. E a gente pode olhar por um caráter neurobiológico, igual algumas faces ali da psicopatologia, como nós vimos, mas também no caráter psicodinâmico, cognitivo, comportamental, enfim, vai ser um indicador de anormalidade. E essas manifestações, elas ainda podem ser subdivididas em dois grupos.
Sintomas e sinais. Para a maioria dos autores, o sintoma vai ser entendido como uma manifestação subjetiva vivenciada por aquela pessoa que está desenvolvendo aquele quadro de anormalidade. Então, uma pessoa que refere, por exemplo, uma alucinação auditiva, aquele acaba sendo um sintoma, uma experiência subjetiva daquela pessoa que ela está referindo. Já o sinal diz respeito àquele conjunto de manifestações que podem ser observáveis ou evocadas pelo examinador. Então, enquanto a alucinação é um sintoma, os solilóquios, o conversar sozinho com outras alterações de comportamento, podem ser sinais indicativos de alterações sensoperceptivas, por exemplo. Nesse sentido, sintomas psicopatológicos, eles podem ser abordados ainda sobre dois componentes: a sua forma e o seu conteúdo. A forma dos sintomas psicopatológicos, o que nós também denominamos de patogênese, diz respeito a justamente os mecanismos pelos quais eles vão se estruturando no seu desenvolver. Esses sintomas, neste sentido, vão ter uma correlação um pouco mais geral, digamos assim. Isso tem uma correlação conforme nós vamos estudando as síndromes psicopatológicas e nós vamos percebendo que esses sintomas eles começam a se agrupar em clusters, em grupos em que existe uma certa previsibilidade em relação às suas manifestações. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por um quadro depressivo pode ter alterações volitivas, mas também pode ter alterações no padrão do sono, no padrão alimentar, sintomas físicos associados, e essas manifestações falam sobre a forma pelo qual aquele quadro depressivo pode se envolver ao longo do tempo. Porém, existe também o conteúdo que preenche esses sintomas. E este conteúdo ele vai depender de uma série de questões individuais daquele sujeito que está vivenciando aquela anormalidade. Isso é o que nós chamamos de patoplastia ou patoplasticidade. Essa plasticidade, essa adaptação no conteúdo dos sintomas, preenchendo a forma daquela manifestação conforme essas individualidades presentes de cada um. Só que, apesar de existir essa individualidade em relação ao conteúdo dos sintomas, quando nós vamos tentar agrupá-los em alguns temas, nós conseguimos observar que, direta ou indiretamente, esses conteúdos, essas manifestações estão relacionados a alguns temas centrais, que nós denominamos de temas existenciais básicos ou temas centrais da existência humana. De uma forma geral, eles estariam relacionados à alimentação, sexo, conforto físico, e aqui de uma forma, até de uma certa forma primitiva, relacionada à sobrevivência e prazer, poder, prestígio e relacionar-se com os outros, e aqui é como descrito nos textos de referência pelos autores, mas é a ideia de validação e das relações interpessoais com um importante componente nessa existência humana. E nós temos também alguns temores: morte, doença grave, o sofrer, seja do ponto de vista físico, moral, própria miséria, falta de sentido existencial, perda de identidade e do sentido do self. Então aqui alguns componentes pertencentes à perspectiva existencial também influenciando nesse desenvolver da psicopatologia. Se você já procurou por algum critério diagnóstico de algum transtorno mental, já ouviu falar sobre alguma condição de anormalidade, provavelmente já se identificou em maior ou menor grau com aquela situação. Isso não acontece ao acaso. Na verdade, grande parte dos fenômenos psicopatológicos que acontecem na anormalidade também estão presentes naquelas emoções, naqueles pensamentos, naqueles comportamentos ditos como normais. Então, se eu tenho dois grupos, um grupo de pessoas, entre aspas, normais, e um grupo de pessoas que possuem algum transtorno mental, grande parte daqueles sintomas podem estar presentes também na normalidade. A tristeza, por exemplo, pode ser um quadro depressivo, mas também pode pertencer a uma tristeza que nós vivenciaremos ao longo da vida. Porém, existem fenômenos que são em parte semelhantes, em parte diferentes. Entre uma tristeza comum e um quadro depressivo, apesar de existir esse núcleo semelhante, aquela tristeza que provoca um intenso sofrimento, um intenso prejuízo, comprometimento do dia a dia, com ideação suicida, tentativa de suicídio, por exemplo, aqui a gente já tem quadros que são
diferentes em relação à normalidade. E existem ainda os fenômenos ditos como distintos, ou pertencentes quase que exclusivamente à anormalidade. E que a gente está falando principalmente das manifestações psicóticas, dos delírios e alucinações. Existem alguns asteriscos, alguns parênteses que devem ser colocados, por exemplo, quando nós estamos ali na transição entre sono e vigília, nós podemos ter algumas alterações sensoperceptivas que podem ser enquadradas até mesmo como uma manifestação psicótica, porém não necessariamente como critério de anormalidade. Ainda assim, exceções e asteriscos à parte, de forma geral, os sintomas psicóticos são enquadrados como esses fenômenos psicopatológicos distintos da experiência da normalidade. Nós falamos que os sintomas eles não acontecem ao acaso, eles acontecem na verdade em clusters, em grupos, e esse conjunto de sinais e sintomas que ocorrem justamente de uma forma relativamente constante e estável é o que nós denominamos como síndrome. A síndrome ela vai dar um enfoque na descrição daquelas manifestações. Aqui não se destaca a causa. Uma síndrome pode ter diferentes causas, então uma síndrome depressiva terá sintomas depressivos, mas que poderão ter diferentes causas. Transtorno depressivo maior, transtorno depressivo induzido por substâncias e assim por diante. A ideia da síndrome é focar nesse contexto geral das manifestações. Quando nós temos dentro dessa síndrome um fenômeno mórbido no qual a gente consegue identificar, ou ao menos presumir, fatores causais, um curso relativamente homogêneo, padrões evolutivos, supor alguns mecanismos psicopatológicos, ou seja, nós conseguimos destrinchar em maior ou menor grau especificidades em relação àquele acontecimento, nós enquadramos como um transtorno. Na literatura, existe também algumas confusões em relação a essas nomenclaturas. Alguns autores, por exemplo, entendem transtorno como sinônimo de doença. Então vocês podem ler em algum lugar. A depressão é uma doença crônica, assim, assado, assim por diante. Porém, outros autores entendem que o termo doença se refere principalmente a alterações vinculadas ao corpo. No caso aqui, uma doença mental estaria relacionado a uma alteração cerebral. Nós vimos que existe essa perspectiva biológica, porém existem outras formas também de entender esse adoecimento. Então, para esses autores, o termo melhor a ser utilizado seria transtorno ao invés de doença. O diagnóstico psicopatológico, que vai ser a base também do diagnóstico psiquiátrico, ele vem mudando seus critérios ao longo do tempo, conforme o nosso entendimento sobre a anormalidade também vai mudando. Atualmente, no nosso contexto, principalmente aqui no Ocidente, nós temos dois grandes manuais, duas grandes referências para fins diagnósticos e que também vão delimitar os critérios de normalidade e anormalidade, que são justamente o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM, atualmente na sua 5ª edição com o texto revisado, e a Classificação Internacional de Doenças, a CID, que está na sua 11ª edição, já está em vigor lá no exterior, mas aqui no Brasil a gente ainda utiliza a CID-10 para fins legais no nosso cotidiano. E esses manuais, eles trazem algumas questões em relação ao diagnóstico. Nós podemos olhar para o diagnóstico como um diagnóstico categorial, ou seja, a presença ou não de determinados sintomas para enquadrar aquela manifestação em uma determinada categoria A ou B. Nós podemos olhar também para o diagnóstico dimensional, então aqui entendendo principalmente a partir daquele conceito dos fenômenos semelhantes e em partes semelhantes, de que esses sintomas eles podem até estar presentes na normalidade, mas que eles vão existir dentro de um espectro de intensidade que pode variar, mas que pode causar esses prejuízos e transtornar a vida da pessoa, tanto do ponto de vista na funcionalidade, quanto no sofrimento subjetivo. Existe também o diagnóstico nosológico, e aqui é uma outra confusão na sinonímia, porque alguns autores consideram o diagnóstico nosológico como sinônimo de doença. Afinal, noso se refere à doença. Outros preferem entender o diagnóstico nosológico como aquele que se baseia não somente nas manifestações clínicas, mas também no diagnóstico etiológico, naquela causa que possa estar gerando aquela anormalidade. Dentro no contexto
de adoecimento mental. De uma forma geral, a gente entende que existe mais de uma causa, vários fatores, então o termo diagnóstico nosológico também é muito questionável a sua aplicação nesse sentido. Existe ainda um outro debate, tanto na população em geral quanto dentro do ambiente acadêmico, que é: deve-se diagnosticar? Porque para algumas pessoas o diagnóstico seria trazer um rótulo e um estigma ainda maior para aquela situação que já é estigmatizante. Nesse sentido, não existiria a doença e sim o indivíduo doente. Porém, para muitos outros autores, o diagnóstico ele tem sim a sua aplicabilidade. A partir do momento em que a gente delimita o que é aquela condição, isso nos permite aprofundar o conhecimento a respeito daquilo. Do ponto de vista prático, permite com que sejam elaboradas ações terapêuticas e preventivas. Então, se a gente conhece e supõe o ciclo da doença, do transtorno, da síndrome e a sua respectiva evolução, traçar estratégias de intervenção torna-se mais eficaz a partir desse conhecimento prévio e permite também uma comunicação interpessoal, tanto no contexto geral, quanto até mesmo no contexto científico, à medida em que o que a gente delimita como depressão, transtorno depressivo maior, por exemplo, pode ser estudado e aplicado da mesma forma em diferentes locais do mundo. Desta parte introdutória era isso que eu queria trazer para vocês. Essas foram as principais referências que eu utilizei para a elaboração desse material: A Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgala Rondo, e o Manual de Psicopatologia, do Elie Chaniot, são as duas principais referências que nós vamos utilizar no nosso estudo sobre psicopatologia, mas principalmente para essa parte histórica também tem alguns trabalhos, alguns artigos bem interessantes que eu vou deixar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima, continuando sobre critérios de anormalidade e o estudo da psicopatologia. Até mais!